Não é novidade pra ninguém que a quinta e última temporada de Stranger Things deu o que falar por aí. Tivemos ótimos personagens e alguns nem tanto assim. E é isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Vamos ranquear todos os personagens. Eu ranqueei todos os personagens dessa última temporada de Stranger Things. Simbora! Bom, vamos começar pela Nancy, que sinceramente deu o que falar, não é mesmo? Diferente da temporada passada, que eu gostei muito da personagem da Nancy, nessa temporada eu não tenho muito como defender, porque teve alguns pontos que me incomodaram muito, como por exemplo a cena do término dela com o Jonathan, que sinceramente chega a beirar o ridículo. Eu até entendi a simbologia da cena e tal, meio que de um amadurecimento dos personagens, mas sinceramente no final não fez sentido nenhum esse término, porque o final da Nancy ele é muito confuso. Ela era uma pessoa toda decidida e tal, aí do nada ela largou a faculdade, ela meio que não sabe o que fazer, e fora que esse término da Nancy e do Jonathan já tava cantado desde a temporada passada, já que os nossos queridos Duffer Brothers tiveram a ideia genial de ficar forçando o Steve e a Nancy. Tipo, nossa, será que o Steve e a Nancy vão voltar? Meu Deus. Que sinceramente foi bem chato e atrapalhou boa parte dessa temporada. E na real era mais fácil eles terem terminado na quarta temporada mesmo. Ou eles só podiam ter esquecido essa ideia, deixar eles dois ter um final feliz e vida que segue também. Sinceramente qualquer coisa acho que teria sido melhor. Mas claro que tem pontos legais da Nancy nessa temporada. Tipo a relação dela com a família Wheeler. Acho que teve um aprofundamento que a gente não tinha visto tanto nas outras temporadas. Mas nessa temporada a gente conseguiu ver um aprofundamento da relação dela com a mãe e também com a Holly. Menos com o Ted, né? Porque meio que ninguém se importa com esse cara. Cara, minha relação com a Nancy nessa temporada foi um pouco agridoce. Eu gostei e não gostei de algumas coisas. Dito isto, vamos colocar a Nancy aqui no Poderia Ser Melhor, porque eu acho que tiveram muitas incoerências com a história da personagem, e ela com certeza merecia um final bem mais digno do que isso. Indo agora para o nosso mano Steve Harrington. Cara, sinceramente o Steve ele sempre é um bom personagem, mas não tem como negar que essa foi a pior temporada dele, digamos assim. Com certeza foi a menos carismática, ao menos. Eu senti muita falta de cena legal dele com a Robin, com o Dustin, até teve, mas as cenas do Steve e do Dustin foram bem mais focadas no drama, já que o Dustin tava vivendo o luto pelo Ed e o Steve tava aprendendo a lidar com isso, o que foi uma coisa ruim e boa pra falar a verdade, já que mostrou um lado do Steve que a gente não tinha visto ainda, dele ser um cara bem sentimental e de certa forma bem maduro, pra lidar com essa situação difícil que o amigo tava passando. Mas ao mesmo tempo, como eu disse, isso meio que acabou tirando aquela interação legal que eles sempre tiveram nas temporadas e que com certeza era o charme dos dois personagens. Um outro ponto que mostrou que o Steve amadureceu foi a relação dele com o Jonathan. Quando eles conseguiram se acertar lá no último episódio e tal, eu achei bem legal. Mas como eu tinha falado na parte da Nancy, cara, essa briguinha toda do Steve e do Jonathan com a Nancy, cara, eu achei isso péssimo. Pelo menos teve aquelas ceninhas da rádio dele com a Robin, que com certeza foram muito divertidas. Me lembrou bastante as interações que eles tiveram na quarta e na terceira temporada. E fora que o Steve meio que deu a ideia do plano final, né? Teve bastante gente que ficou, nossa, como assim? Foi o Steve que deu a ideia? Mas sinceramente eu achei legal, porque foi meio cômico o personagem mais burro da ideia do plano final. Só que uma coisa que me incomodou com certeza foi o final do personagem. Cara, eu não sei o que eu tava esperando, mas com certeza não era ele virando um treinador de beisebol. Tudo bem que tem aquela referência da primeira temporada, porque o Steve sempre teve um taco de beisebol, mas eu acho que foi só uma coisa minha mesmo, nada que atrapalhe a avaliação do personagem. Que cara, não tem como, eu vou colocar o Steve no muito foda. Acho que a temporada dele não foi digna de um GOAT, como na maioria das outras temporadas, mas eu acho que eu não colocaria ele não Poderia Ser Melhor. Acho que o muito foda tá ótimo pro nosso mano Steve Harrington. Bom, vamos agora para Rock Robin. Cara, eu acho que a Robin de todas as personagens, ela sempre se manteve com a setinha pra cima. Não tem uma temporada que ela foi abaixo, desde a sua primeira aparição lá na terceira temporada. Essa temporada foi bem legal, a relação dela com o Will. Ela foi bem importante se você for parar pra pensar, já que as conversas meio que ajudaram a desencadear os poderes do Will. Além, óbvio, dela ajudar meio que o Will a se abrir. Ih, que papinho, hein? Cara, a Robin eu não tenho nem o que falar. A Robin tem cenas bem legais na rádio, ela encara o Demogorgon, ela ajudou o Lucas com a Max. E uma coisa que eu acho espetacular nessa personagem, o que no caso é muito mérito da atriz que a interpreta, a Maya Hawke, porque ela simplesmente consegue ter sinergia com todos os personagens. Com a Joyce, com o Will, ela desenrola com todo mundo. Ela tem um carisma absurdo. Eu acho que eles tinham que ter colocado a Robin com a Kali, hein? Quem sabe ela não dava um sorriso e parava de ser uma porta. Bom, dito isto, eu vou colocar a Robin no muito foda. Mesma coisa do Steve aqui, ela não merece um GOAT, mas com certeza é uma das minhas personagens favoritas de Stranger Things. Tá, agora vamos pro Jonathan. Cara, uma coisa que me incomoda no Jonathan é que ele é meio desinteressante, né? Sei lá, ele é meio picolé de chuchu das ideias. Sabe aquele seu amigo
amigo que ele é muito legal e tal, mas tipo, quando você vai marcar um churrasco, ele é uma das últimas pessoas que você chama, e ele meio que vai pra cumprir tabela. Tem pontos legais, eu acho o Jonathan bem sensível, de certo modo ele é um personagem bem profundo, principalmente nas primeiras temporadas, mas eu sinto que ao longo delas, ele meio que ficou sem função, digamos assim. A própria relação dele com a Nancy acho que acabou dando uma nerfada no personagem, porque ele meio que se resume a isso desde a temporada passada, mas ao mesmo tempo o relacionamento dele com a Nancy meio que era o que fazia o personagem aparecer. Sei lá, eu achei o término dele da Nancy muito apático, cara. Eu achei que não teve apelo com o público nenhum, tipo, ninguém se importou com aquela cena o tanto que deveria, mas o Jonathan tem umas cenas legais nessa temporada com o Will, a relação dele com o irmão sempre foi uma coisa bem presente na série, e eu acho que eles conseguiram resgatar isso nessa última temporada. E o final dele meio que foi picolé de chuchu, assim, né? Ele conseguiu fazer os filmes dele, fazer as paradinhas dele, ele acabou tendo um final feliz. Até criei uma categoria nova pra colocar o Jonathan, que vai ser o na média. É aqueles personagens, tá ligado? Tá na média, passou de ano. Tenente Akers, que obviamente eu tive que pesquisar, porque ninguém se importa com esse personagem ao ponto de saber o nome dele. Sinceramente, eu não sei nem porque eu coloquei ele na lista. Ele é o famoso prometeu nada, entregou nada. Mas sinceramente, ele foi um dos melhores vilões dessa temporada. Porque se teve uma coisa que me incomodou muito nessa última temporada, foram os vilões. E a gente já vai chegar no que interessa. Então, meu filho, vai pro foda-se. Ah, na real tem o Sullivan também. Foda-se. Essa temporada ele basicamente só se fode, ele fica no hospital e nunca mais a gente ouviu falar dele, o que não era necessário porque ninguém queria ver o desfecho desse personagem. Sullivan bom mesmo é o do Monstros S.A. Cara, agora vamos pra uma personagem que me incomodou muito, mas muito nessa temporada. Tô falando da Doutora Kay. Por que colocaram essa personagem? Por que ela existe? Ela é totalmente patética. Ela basicamente não faz nada a temporada inteira. Ai, ela quer pegar a Eleven pro negócio das grávidas, não sei o que lá. É simplesmente o plano do Brenner. Por que não deixaram o Brenner vivo e mataram ele nessa temporada? Cara, eu tenho uma tese que se a quarta e a quinta temporada meio que fossem uma só, ia ter sido melhor pra todo mundo, porque ia evitar aberrações como a Doutora Kay. Ela é basicamente o Dr. Owens da vida, e até ele dava mais medo que ela. Ela simplesmente não tem presença, ela não coloca medo no público em momento nenhum. Ela meio que só serve pra atrapalhar mesmo. Então vamos ter a primeira personagem que vai inaugurar o paia. Bom, agora vamos para uma parte meio polêmica, porque teve muita gente que criticou o fato deles não aparecerem na luta final, que de fato foi uma brochada sinistra, já que eles iam dar um glow bem legal pra cena. Mas eu estou falando dos Demogorgons. Cara, essa temporada os Demogorgons estavam bem. Aquela cena que eles invadem a casa da Holly pra pegar ela é muito foda. Além dos Demogorgons terem ganhado um background muito fodido, com esse lance do Vecna controlar eles, e o Will conseguir controlar eles também. É muito legal a visão do Demogorgon quando o Will tava dentro dele. Lá ele. Acho que resgatou um pouco aquele bagulho da primeira temporada, que os Demogorgons eram bem aterrorizantes. Apesar que eles não deram caldo em ninguém, né? Apanharam até pra mãe do Mike. Mesmo eles sendo bem saco de pancada, cara, eu vou colocar no muito foda. Eu acho que finalizou bem essa saga dos Demogorgons, que estão presentes desde a primeira temporada. Bom, seguindo nessa toada de vilões, temos o Devorador de Mentes, que vamos ser sinceros, né? Ele podia ter sido o vilão pra sempre. Eu acho ele bem mais legal que o Vecna, pra falar a verdade. Bom, na batalha final, que deu mó rebuliço na internet, a galera falando, nossa, ele foi derrotado muito fácil, que ridículo, não sei o que. Eu achei ela até mais paia, mas ela é basicamente se fosse a cena da batalha do Starcourt, que tem na terceira temporada. É a mesma coisa, eles tacam fogo no bicho e é isso aí. A luta final acabou tendo pouco impacto, ela foi meio véia. Cara, mas a real é que no fundo, os vilões de Stranger Things, eles são meras peças de tabuleiro. Os vilões de Stranger Things, no geral, eles não são o carro-chefe. Eles estão ali mais pelo contexto da história em si. Então, sei lá, a batalha final ela podia ter sido melhor e tal, mas eu não acho que foi uma coisa que impactou tanto o final da série assim, pelo menos na minha expectativa. Mas é isso, o Devorador de Mentes, ele é um bichão gigante, ele é bem nojento, e ele só é aquele boss final que tem vida pra cacete, mas ele não te dá tanto dano assim. Sei lá, eu não sei o que você poderia esperar dele. Não é como se ele fosse sair dando pirueta, atirando fogo, cuspindo gelo. A função dele acabou sendo cumprida. Mas como estamos falando do vilão principal da série, digamos assim, com certeza poderia ser melhor. Bom, agora já vamos fazer um personagem 2 em 1 aqui, que é o Vecna e o Henry Creel. Falando sobre o Vecna, eu acho ele um vilão muito ruim. Na quarta temporada até beleza, era novidade, você fala, nossa, ele é uma ameaça, não sei o que. Mas eu já não achava ele tão interessante assim, mas nessa quinta temporada, cara, nerfaram muito o Vecna. Essa temporada, o Vecna, ele tem pouquíssima participação no geral. O que importa no Vecna, na real, é todo o background do Henry. O Vecna em si, ele meio que não serve pra nada. Sei lá, eu achei ele muito xoxo nessa quinta temporada. Sinceramente, as cenas do Henry dão muito mais medo quando ele não tá transformado no Vecna. Então eu vou colocar o Vecna no
paia, mano. Como o Vecna ele era pra ser o vilão protagonista da série, com certeza todo mundo esperava muito mais dele. Mas eu nem coloquei no poderia ser melhor, porque eu achei ele tão ruim que ele merece dignamente um paia. Mas pelo menos tem salvação. E os dois lados da moeda. Porque ao mesmo tempo que o Vecna é paia, o Henry com certeza é muito foda. Eu até entendo quem colocar o Henry no GOAT pra você ver o nível. Ele é muito bom. O Jamie, que é o ator, cara, ele manda muito bem. Aquele olhar dele, mano. Aquele maldito olhar que fazia eu cagar na calça. Ele era um personagem muito imprevisível e te dava muito interesse de saber o que aconteceu com ele, como que ele foi parar aí. Só que aí tá uma coisa que cagaram muito, porque não deram background nenhum pro Henry. Quando começou a ficar interessante ali no final, mostrando o que aconteceu de fato na caverna, e que ele pegou a pedra, que tinha o Devorador de Mentes e tal, aquilo não foi muito desenvolvido. É que os caras é tão safado que eles vão fazer um spin-off só pra falar disso. Mas, pô, colocava na última temporada, mano. Ia fazer muito mais sentido, mas enfim. O jeito que ele manipulava as crianças, cara, dava uma raiva dele. E é isso que você espera de um vilão, tá ligado? Você ter meio que um mix de sentimentos sobre ele. Em quesito roteiro, em quesito tudo, o Henry é muito mais foda que o Vecna. Bom, agora vamos pra uns personagens mais irrelevantezinhos aqui pra sair do caminho. Vamos falar da Karen. Cara, a Karen sempre foi uma personagem relevante. Mas e se eu te falar que nessa temporada meio que deu um gostinho de como seria se ela soubesse de tudo desde a primeira temporada? Eu tenho duas cenas pra destacar dela aqui. É meio que só isso também, que é só isso que ela faz na temporada, mas enfim. Eu achei bem legal a cena da luta dela contra o Demogorgon. Não pela luta em si, mas mais pelo sentimento dela querer salvar a Holly. Eu achei que teve uma carga dramática bem legal. A cena em si é bem pesada, né? Porque ela acaba saindo bem fodida do confronto. E outra coisa que a galera pegou muito no pé foi tipo, nossa, mas como que a Karen sobreviveu ao ataque? Nada a ver, ninguém morre nessa série. Cara, mas sinceramente não tinha pra que matar ela ali. Eu não sei qual é a pira dos outros de matar personagens só por matar, já que a morte desses personagens não ia ter impacto nenhum. E meio que atrapalhar o fluxo da série. Mas enfim, a outra cena também que tem da Karen é outra que deu bastante polêmica, que é aquela cena onde ela salva o Lucas, a Max, a Robin e a Vicky lá no hospital. Outra cena que todo mundo falou, nossa, como assim eles saíram vivos dessas? Cara, a Max tava quase voltando pro corpo dela. Você acha mesmo que os Demodogs iam devorar a Max e pronto, acabou a personagem? Sei lá, cara, pra mim isso não faz muito sentido. Mas aí ela tem a cena de heroísmo dela lá, né? Ela salva a galera e tal. E é meio que só isso que a Karen faz. Eu vou colocar ela na média. Ela foi mais interessante que todas as outras temporadas. Então eu vou dar esses pontinhos pra Karen. Bom, e agora vamos falar do inútil, né? Cadê ele aqui? Ed Wheeler. Pronto, acabou. Cara, seguindo nessa toada de paz, a gente tem a Joyce. Cara, a Joyce eu estranhei muito ela no começo da temporada. Ela tava meio aérea, meio sem função, meio que só tá ali por tá. Ela tava parecendo aquelas mães que acompanham os filhos no evento, quando ele não tem idade o suficiente pra entrar ainda, tá ligado? E a pessoa não faz ideia do que tá acontecendo ao redor. O protagonismo da Joyce, ele tá nas entrelinhas, cara. Todas as conversas que ela teve com o Will nessa temporada meio que serviram pro desfecho final do personagem e do crescimento dela em si. Dela entender que o Will não é mais aquele moleque indefeso da primeira temporada e finalmente começar a confiar no seu filho. Foi mais ou menos parecido do que aconteceu com o Hopper e a Eleven nessa temporada. A Joyce, ela meio que teve um crescimento sutil, mas com muito impacto, porque a Wynonna é muito foda. Cara, e só pela aquela cena final da Joyce dando as machadadas final do Vecna, aí cada machadada era uma memória de alguém que tava ali, dando um fim finalmente nesse ciclo que aterrorizou ela desde a primeira temporada. Achei cinema pra cacete. Joyce, eu vou colocar ela num muito foda, cara. Por incrível que pareça, a Joyce, ela vai muito da água pro vinho nessa temporada. E como ela é uma personagem que eu gosto muito, eu acho que o muito foda é muito válido pra ela. Bom, já pegando o gancho que eu comentei dele na parte da Joyce, vamos falar do Hopper. Cara, essa temporada eu achei a mais fraca dele. O Hopper, ele não tem tanta cena de impacto, tanto protagonismo como ele tinha nas outras temporadas, mas mesmo assim ele é um personagem muito bom, cara. Mas pro final ele consegue o protagonismo dele, já que ele finalmente aceita a morte da filha dele, né, a Sarah, juntamente com a morte da Eleven. A lição que ele dá pro Mike no final da série é muito bonita, e ele entrou pra família Byers, né, tendo uma boa relação ali com o Will, com o Jonathan, muito foda, muito merecido. Acho que é a mesma coisa aqui, eu vou colocar o Hopper no muito foda, porque ele não foi GOAT, mas eu acho que abaixo disso é exagero. Bom, antes de eu descer a lenha na Kali, vamos falar do Sr. Clark? Cara, eu achei ele uma grata surpresa dessa última temporada, porque nas outras temporadas ele meio que não era relevante o suficiente, mesmo que desde o começo ele já canta essa pedra que ia ter buraco de minhoca, que ia ser importante e tal, mas ele é o famoso prometeu nada, entregou tudo, né, mano? Eu acho legal o Sr. Clark porque ele é aquele personagem que ele não precisa ter um desfecho. Ele não é um personagem relevante o suficiente pra, nossa, no final mostrou o que aconteceu com ele, mas ele é um personagem bem legal, ele é bem carismático, então eu vou colocar ele na média. Mesmo ele sendo foda-se, ele passou de ano. Quem diria, né, cara? Eu aprovando o professor. Mundo dá voltas mesmo. Agora vamos chegar no evento anual que é falar mal da Kali, né? Defender a Kali é complicado. Desde que ela apareceu na temporada, se você for reparar bem, é a hora que a temporada meio que começa a desandar, mano. O ritmo que eles construíram do primeiro ao quarto episódio, que tava
muito foda. No quinto ele já dá uma baixada nas cenas que ela aparece, mano. Eu acho que a Kali foi mais vilã que o Vecna nessa temporada, já que ela é uma das grandes responsáveis do baixo rendimento que a Eleven teve, além do Botox, é claro, já que as expressões faciais da Millie meio que não existem nessa temporada, né? Sinceramente, a Kali não precisava nem ter voltado pra série, mano. Ela tem a importância dela? Tem. É ela que descobre aquele plano da Doutora K de usar as grávidas, de seguir o plano do Brenner e tal, pra criar o exército de Elevens. Mas o carisma da personagem, ele é mas tão negativo, que nada disso fica interessante. Eles poderiam ter mantido o plot, mas colocar qualquer outro personagem pra fazer ele. Não precisava ter colocado a Kali de volta na série, mano. Ah, querendo ou não, quem fez a Eleven se sacrificar no final foi tudo ideia dela, colocando minhoca na cabeça da menina. Vamos parar de falar da Kali, né, mano? Vai pro paia e fica aí. Cara, agora vamos pra uma personagem que foi muito foda-se, mas a mesma coisa aconteceu da galera ficar inflamando, falando, nossa, foi furo de roteiro ela não aparecer no final. Estamos falando da Vicky. Cara, a Vicky, ela não faz nada a temporada inteira de novo, mas diferente da quarta temporada, na quinta temporada tem pelo menos como você colocar ela numa tier list, já que ela faz o mínimo de coisas pra virar um personagem secundário. Cara, eu acho que pelo fato do nome da atriz, da Amy Beth e tal. Ai, ela fez a série Anne with A. Não assisti, mas grande série. Ela é tipo aquele reserva de luxo no futebol, tá ligado? Aquele cara que tem nome, que é caro pra caralho, mas não joga, ele fica no banco. Aí falam, nossa, foi furo de roteiro, porque ali quando ela foi capturada com a Mags, ela sumiu, não deu mais notícias. Cara, mas a Vicky não é um personagem relevante pra ter um desfecho. Foi furo de roteiro? Foi. Foi muita incoerência? Foi. Mas sinceramente eu não sei nem porque que colocaram a Vicky pra começo de conversa na temporada. A Vicky meio que era o affair da Robin, meio que só. Ela não faz mais nada além disso. Mas eu acho a personagem legal, ela tem bastante carisma, eu acho ela até de uma certa forma bem engraçada. Ela e a Robin tinham uma química e tal, mas sei lá, eu não tenho muito apego com essa personagem, eu não sei porque que fizeram esse auê todo. É a mesma galera que comenta, e por que que não tem a Suzy e o Argyle na quinta temporada? Não sei lá, cara, a Vicky sinceramente foda-se, né? Mas ela é gente boa, é isso que eu tenho pra falar da Vicky. Tá, já vamos tirar dois do caminho aqui, que é o Murray e também a Erika. Cara, eu vou deixar eles no na média. A razão mandaria eu colocar eles no foda-se. Mas eles são na média, cara. Essa é definitivamente a temporada mais fraca deles, porque eu acho que um problema que Stranger Things meio teve é porque como tem bastante personagem, esses personagens mais secundários assim, eles ficaram muito sem função nessa última temporada. A Erika, na real, desde a última temporada, ela já não faz mais nada, né? E o Murray faz as gracinhas dele ali, eu gosto bastante, cara, eu acho ele muito engraçado. A Erika também tem muito carisma, então simplesmente por isso eles estão na média, passou de ano, foda-se. Bom, agora eu deixei aqui só o creme de la creme, né, os protagonistas dessa temporada. Cara, já vamos começar pelo personagem que foi muito foda nessa temporada, que é o nosso queridíssimo Derek. Derek até valia um Gold, mas como é a primeira temporada que ele aparece e a última, né, eu vou deixar ele no muito foda porque ele não tem tanto impacto assim. Mas que personagem carismático, mano. Conseguiram literalmente fazer um live action do Eric Cartman, mano, como que pode um negócio desse? No começo da temporada eu achei muito estranho falar assim, nossa, colocaram um personagem mó respondão, assim, será que vai dar bom em Stranger Things? E deu muito certo, cara. O Derek é carisma puro, as cenas dele são muito engraçadas. Eu acho que o alívio cômico da temporada, ele foi carregado nas costas pelo Derek. Já que o Steve e o Dustin estavam meio de folga ali, o Derek cumpriu essa função com maestria. A cena dele sendo sequestrada é engraçada, ele mostrando o dedo do meio pro Vecna é engraçado. Ele é um baita personagem, cara, muito foda. E outra personagem que não foi nem muito foda, foi Gold, cara. Inaugurando a tier list do Gold é a Holly. A Holly foi muito foda nessa temporada. Eu acho que o segredo do protagonismo de Stranger Things sempre foi as crianças. E eu achei muito bizarro quando eu tava reassistindo as temporadas antes de sair a quinta. E a Holly, ela era meio que figurante, né? Ela simplesmente tinha, sei lá, umas 3 cenas. Até tiveram que trocar aquelas gêmeas que revezavam pra fazer a personagem. Foi uma troca muito bem feita, cara. A Nell Fisher, ela manda muito bem. E a Holly meio que fez de tudo nessa temporada. Ela tem carisma, ela tem cena dramática, ela bate de frente com o Vecna, enfrenta seus medos. E assim como a Nancy, eu achei muito legal a relação dela com a família Wheeler. Ela com o Mike foi muito legal, aquele lance da Holly heróica lá no começo da temporada. Uma coisa que foi ajudar ela lá pra frente. A relação dela com a Max nessa temporada toda foi muito legal de assistir. Muito legal como ela é inteligente, ela consegue perceber as coisas, uma menina muito sagaz. Dito isso, temos a primeira GOAT da última temporada de Stranger Things. Dos protagonistas, o Lucas sempre foi o que teve menos cenas de destaque, digamos assim. Cara, mas eu gosto muito desse personagem. O personagem, ele meio que gira em torno do relacionamento dele com a Max, mas isso não é necessariamente um problema. Diferente da Nancy e do Jonathan,
Ethan, o Lucas e a Max são o melhor casal da série junto com o Hopper e com a Joyce. A química deles é absurda, essa última temporada teve cenas muito lindas, muito emocionantes. O Lucas foi ganhando uma carga bem dramática com tudo que acontece na Max na quarta temporada, e nessa temporada não foi diferente, né? E eu acho isso muito legal que mesmo ele estando com a cabeça na Max, pensando na melhora dela, ele tá sempre ali pros amigos dele, mano. O Lucas ajuda nas brigas, ele ajuda nos planos, ele tá sempre lá fazendo o papel dele. Nossa, a cena que a Max volta pro corpo dela é muito linda, mano. Sinceramente, o Lucas é um dos personagens mais consistentes que tem na série. Eu vou colocar ele no muito foda. Bom, já vamos aproveitar e falar da melhor personagem da última temporada de Stranger Things, Max Mayfield. Não tem como, mano, essa última temporada todas as cenas da Max são muito fodas. Desde que ela apareceu ali pra Holly, mano, eu já achei um plot twist muito absurdo. Eu lembro exatamente da sensação de me arrepiar inteiro naquela cena. A Max apareceu na segunda temporada, mas desde a terceira, ela vem ganhando muito destaque. Porque teve todo o lance da morte do Billy, aí teve o lance do luto, o lance que ela foi capturada pelo Vecna e papapá. E uma coisa que todo mundo ficou curioso era tipo, nossa, o que aconteceu com a Max? Ela tá em coma? Qual que é as ideias? Mas a parte dela guiando a Holly em camazotes é muito legal. Eu acho que com certeza é a melhor parte da temporada, onde tem as cenas mais interessantes, que o público realmente tá preso ali, você tá querendo saber, você tá querendo assistir aquilo. A química dela com a Holly foi muito boa, a química dela com o Lucas é muito foda. Não tem nem o que falar, mano, a Max com certeza é GOAT. Na minha opinião, ela foi a melhor personagem da temporada. Mas e você que está assistindo até agora aí? Qual foi o seu personagem favorito dessa temporada e qual foi o que você menos gostou? Não esquece de brincar aí nos comentários, comentando a sua tier list. Se você quiser fazer assim com as fotinhas e postar em algum lugar e me marcar, a tier list tá aí na descrição também, beleza? Bom, agora vamos para o Dustin, cara. O Dustin é a mesma relação do Steve. Ele vai pro muito foda. Acho que o Dustin e o Steve, a avaliação é bem parecida. Como eles ficaram basicamente no mesmo plot, né, disso deles estarem meio brigados e tal, eu achei que foi um amadurecimento muito foda do personagem do Dustin. Foi um lado que a gente não tinha visto ainda, né? Ele meio que passando por um luto, sendo um pouco mais fechado. Foi basicamente o que aconteceu com a Max na quarta temporada, né? Mas eu achei que o Dustin mandou muito bem, foi muito legal. Mas é a mesma coisa do Steve, eu achei que faltou algumas cenas de carisma no Dustin, aquela coisa toda que a gente tava mais acostumado. Não me entenda mal, o personagem foi muito bem na temporada, mas eu acho que foi só isso que faltou mesmo, não é à toa que o Dustin é o meu personagem favorito de Stranger Things num geral. Mas é isso, eu acho que eu vou deixar ele no muito foda. Cara, agora vamos pra uma parte meio polêmica, digamos assim, que é o nosso queridíssimo Michael. Bom, pra quem tá mais acostumado com os vídeos que já teve de Stranger Things aqui no canal, ou conversa comigo no dia a dia, tá ligado que eu não sou lá muito fã do Mike. Tipo, eu acho as duas primeiras temporadas dele muito boas é até exagero, ele é legalzinho e tal. Cara, mas a terceira e a quarta, pelo amor de Deus, principalmente a quarta temporada, mano, o que o Mike tá fazendo naquela temporada? Mas nessa temporada eu vou ter que ser obrigado a tirar o chapéu pra esse cara. O Mike ganha uma profundidade, uma importância muito foda no final. O epílogo que acontece no final do episódio, na real, é meio que sobre ele, se você for parar pra pensar, já que é contado na visão dele como narrador do RPG e tal. A cena final dele ali vendo a galera nova jogando RPG é muito foda. Toda aquela conversa que ele teve com o Hopper, dele aceitar também a morte da Eleven. Teve todo aquele lance que ele criou na cabeça dele, que a Eleven tá viva, tá vivendo legal, que acabou deixando o final meio aberto, né, mano? Isso foi uma péssima decisão, pra falar a verdade. Mas eu acho que o peso do Mike foi muito foda nesse final. Indiretamente, ele meio que foi o pilar de muita coisa que acontece na temporada, com o Will, com a Eleven. E a cena final do sacrifício da Eleven, o Finn faz uma atuação muito foda. Ele conseguiu passar a carga emocional de uma pessoa que tá perdendo o amor da vida dele diante dos seus olhos, tá ligado? Mesmo a relação do Mike e da Eleven ser bem merda, pra falar a verdade, né? Eles não tinham química faz um tempinho já. Isso foi uma coisa que eu senti falta no relacionamento deles, mano. Eles quase não tinham interações direito. Era tudo muito estranho. Impressionantemente, eu vou colocar ele no muito foda. Se fosse nas temporadas passadas, ele com certeza ia pro paia. Bom, agora vamos falar do Will, que eu também vou colocar o Will no muito foda. O Will, ele é meio um personagem que ele transita entre o poderia ser melhor, muito foda, e o GOAT ao mesmo tempo. O momento GOAT dele, com certeza, é o episódio 4. O episódio 4, na real, ele é o melhor episódio que já teve na série, eu acho. A cena do Will despertando os poderes, dobrando os Demogorgon, é muito foda, cara. Ele revelando ser o Will, o mago, mano, aquilo é muito foda. A cena de aceitação do Will eu achei muito foda também. Ela é um pouquinho extensa, mas ela foi muito legal. Eu achei que foi trabalhado de uma maneira legal, ainda mais a relação dele com a Robin nessa temporada, que foi bem especial. A relação dele com o Jonathan e com a mãe dele foi bem legal. E o Will conseguiu ter um final feliz, né, mano? Ele foi o personagem que mais se fudeu a série inteira junto com a Eleven. E ele pelo menos conseguiu ter um final legal, né? Diferente da Eleven. Bom, e pra fechar o vídeo, vamos falar da Eleven, né? Complicado. Cara, eu sei que eu fiz aquela brincadeira do Botox, da Millie e tal, mas, cara, tava muito nítido que ela não queria estar ali. Nossa, uma coisa que me incomodou muito na Eleven foi a relação dela com os outros personagens, mano. O que foi aquilo quando a Max volta? Ela simplesmente aparece
aparece e pergunta, você tá bem? Aí a Max, tô. Ah, legal. Aí ela segue, assim. Cara, aquela cena foi patética. A relação dela com o Mike, cara, ela não tem química com ninguém. A coisinha mais legal que teve da Eleven foi algumas cenas dela com o Hopper, mas mesmo assim tava meio estranho. E não tem como falar da Eleven sem falar do final, né, da decisão final de matar a personagem ou não matar, porque ficou meio em aberto. Com certeza foi uma decisão muito burra. Tipo, se a Eleven tivesse se sacrificado na luta, assim, você fala, ah, beleza, é clichêzinho, mas é legal, é emocionante. Mas ela ter se sacrificado depois que eles já tinham derrotado o Vecna, eles facilmente salvariam a Eleven das garras da Doutora Kay, que é a pior vilã do universo. Então, sinceramente, eu achei muito em vão a morte da Eleven, mano. Meio que, de certa forma, eles cagaram todo o background da personagem. Porque o propósito de vida da Eleven foi sempre lutar pra ter uma vida melhor, dela ter uma vida ao menos, dela conseguir ficar tranquila sem ter alguém querendo perseguir ela, usar os poderes dela pra fazer alguma coisa. Ela só queria ter uma vida normal. Aí ela vai e morre. Aí tudo que ela fez nas outras temporadas meio que acaba sendo em vão, cara. Eu achei isso muito estranho. Mas a Eleven eu vou colocar, não poderia ser melhor, com certeza. Não acho que ela foi paia, mas com certeza poderiam ter feito algo bem melhor e mais digno pra essa personagem que sempre foi tão legal.